Eu com minhas arrumações pela verdade. Você tentou apagar o Minha mãe dizia que. Eu tô bem que tranquila. Minha mãe dizia que conversa muito dá bom dia a casar. Eu realmente estou dando um bom dia a casar. Ariane, nunca mais eu trouxe ela aqui. Eu gosto dessa criatura. Agora é hora de entrevista com Humberto Esteves. Aí são 11h20, né, aqui na cidade e na região. Eu espero que todos estejam ligados no programa Encontro, porque, gente, esse bate-papo com a doutora Ximeia é um bate-papo que realmente vale a pena. Não porque é saúde, outra é uma questão de vida, né? Como tudo na vida é uma questão de vida. E vamos falar sobre o autismo, né? Que o autismo foi um termo usado primeiramente pelo psiquiatra Eugène Bleuler, doutora, em 1908. Né? Ele usou para descrever um paciente esquizofrênico. Né? Então tá aí, a palavra vem do grego autos, e significou que o auto e a palavra autismo estiveram sendo usados exatamente por o grande psiquiatra, né? Mas vamos ouvir o bom dia da doutora Ximeia, que atende aqui. Eu vou passar logo, gente. A doutora Ximeia atende aqui em Senhor Bonfim, na Policlínica. E depois a gente passa o número do telefone, que é de suma importância para as pessoas, né? Que a doutora Ximeia também atua na área de psicologia, psicanálise, que é uma maravilha, né? Doutora, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos e a todas os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E a gente adora receber a doutora aqui, que é de suma importância, né? Além da leveza da conversa, ainda tem aquela grande construção, né? Passar muita luz para nossos ouvintes, que é de suma importância. Então, quer dizer, todos nós lucramos com a presença da doutora Ximeia aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Doutora, o que é autismo? Então, Beto, o autismo, hoje em dia, né, ele é nomeado pelo transtorno do espectro do autismo, né? É um transtorno, né, de ordem psicológica, neurológica, né, psiquiátrica, no sentido de que ele acomete o desenvolvimento global do indivíduo, né? Especialmente o desenvolvimento cognitivo, em alguns casos, e a interação social, né? Então, é um transtorno que entra numa ordem de algumas gradações de nível, né? Então, tem pessoas que são muito comprometidas e tem pessoas que são menos comprometidas, né? E a ordem, o nível de funcionalidade, ele é inversamente proporcional ao nível de comprometimento, né? O que a gente quer dizer com isso? Então, indivíduos que têm um nível de autismo de alto comprometimento, eles têm uma baixa funcionalidade. Indivíduos que têm uma alta funcionalidade têm um baixo nível de comprometimento. Doutor, então quer dizer que tem vários tipos de autismo? Isso, né? Tem vários tipos de autismo, né? Por exemplo, que são englobados dentro de uma categoria maior, que é essa, né? Por último, colocado no diagnóstico no Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né? Eles resolveram colocar englobado no transtorno do espectro do autismo, né? Então, esse espectro, ele engloba esses vários níveis, né? Essas várias formas de autismo, né? Por exemplo, nós temos a síndrome de Asperger, né? Que é uma síndrome que é muito nova e está sendo muito comum em termos de diagnóstico, né? Que ela está englobada no transtorno do espectro autista.
Tem condições, doutora, de uma, vamos supor, logo após o nascimento da criança, tem condições da mãe detectar se o filho já veio com esses, eu não posso nem dizer se é problema, ou se veio com essa dificuldade, exatamente, né? Essa condição, né? A gente pode nomear como condição, né? Assim que nasce, não necessariamente, né? Porque é muito novinho. Então, como o autismo ele tem a ver com uma dificuldade na interação com o outro, né? Já pode se perceber nos primeiros meses de vida, né? A questão é, não fecha o diagnóstico muito cedo por conta, né, do nível de desenvolvimento. Então, a criança no primeiro ano, ela tem uma carga de mudanças de desenvolvimento muito grande, e muda muito rápido, né? Então, ao nascer, a gente não consegue estabelecer essa identificação, mas no decorrer dos primeiros meses de vida, dependendo do nível de comprometimento, já é possível identificar, de fato, essa condição, essa dificuldade na criança. Então, no caso, doutor, se vamos supor, existe o autista, ele tem alguma característica similar do problema que ele carrega consigo, de ser autista ou não? Como assim, físico, na atitude. Físico, isso. Isso é legal essa pergunta. Porque né? todo mundo falou assim que a depender, né, que quando ele começa a desenvolver, que eu acho que começa a passar, que já dá para detectar alguma coisa, né? Aí me despertou essa pergunta. É interessante, porque assim, em termos físicos, não tem uma característica específica que indique o autismo, como a gente tem, por exemplo, na síndrome de Down. Os portadores de síndrome de Down, eles têm uma característica física que guarda uma semelhança. O autista não, né? Então, o autista ele tem um desenvolvimento físico normal, né? O que vai chamar a atenção em termos do autista é a diferença no modo dele conduzir algumas relações, né? No modo dele se comportar, basicamente. Né? Então, assim, ele pode apresentar movimentos estereotipados, ele pode apresentar movimentos repetitivos, comportamentos repetitivos, né? Uma agressividade muito grande, uma ansiedade muito grande, uma tendência ao isolamento, né? Uma dificuldade de fazer o contato visual, né? Então, são comportamentos que têm a ver com a interação do indivíduo com o meio. Eu pensei que o autista era uma pessoa mais reservada, trancada, mas já vê que tem o autista que se isola e tem um autista que gosta de aparecer, né, doutora? É diferente. Por conta dessa gradação nos níveis de comprometimento, nós temos autistas que têm um comprometimento mais grave, então que eles apresentam essa forma clássica, né, do autismo. Então é esse que se isola, é o dos movimentos estereotipados, que ocorrem várias vezes, repetidamente, né, que tem um grande comprometimento em termos cognitivos, né? E, por exemplo, indivíduos que têm autismo, mas têm uma alta funcionalidade, então eles têm um autismo bem leve. Eles são autistas, mas eles conseguem trabalhar, conseguem se casar, conseguem levar uma vida normal, conseguem conviver, né? Tem outros que a gente coloca dentro de uma classe, naquela categoria, né? Por exemplo, do savant, que eles têm uma habilidade cognitiva às vezes muito alta para alguma coisa, como os pintores, como os que têm habilidade para matemática, como os que têm habilidade para memória, né? É fora do comum, né? Mas são autistas e podem desenvolver ter uma vida realmente normal, principalmente os que têm alta funcionalidade. No caso, a doutora acha que deve ter um monte de gente por aí que é autista e não ou de alta funcionalidade, Isso. né? E nunca descobriu que é autista, Isso. né? Tanto é que, por exemplo, o diagnóstico dos indivíduos que têm alta funcionalidade acontece muitas vezes quando eles já são adultos. Que coisa interessante. Porque até lá, assim, ele conseguiu, né? Desenvolver, ele conseguiu
estabelecer conexões básicas com as pessoas ao redor, né? Sem nenhum comprometimento grande. Doutor, existe alguma tabela assim por graus de autismo? Não, né? Assim, no caso, o mais tranquilo, aquele de movimento repetitivo, Sim. de atitudes, Sim. vamos supor, violentas e não violentas. Na área da neuropsicologia, né, existem testes psicológicos, existem instrumentos, a gente chama de instrumentos, né, em psicometria, que ajudam na identificação desses níveis cognitivos, né? Então, obviamente, que é todo um trabalho de pesquisa que se faz para construir esses instrumentos de medição, né? Então, na neuropsicologia, tem se estudado muito e tem se aprimorado esses instrumentos para que eles sejam os mais aproximados possíveis dentro dessa perspectiva para se pensar nesses níveis, né? Então, obviamente, que aí ele vai avaliar a condição de memória, ele vai avaliar a condição cognitiva, ele vai avaliar a condição de agressividade, né? Vai avaliar a condição de ansiedade. E no conjunto geral, no resultado geral, se chega a uma conclusão aproximada. Né? Tem condições, doutora, a depender, que já depender do grau, a gente já sabe que tem condições de viver, de quem tem esse problema, carrega essa síndrome, qualquer coisa assim. Tem condições de viver em sociedade, estudar em escolas comuns, ou tem que ter local sempre específico, a depender do grau, né, que o problema se apresenta, né? Sim. Condições tem, né, Beto? Tem condições. O que a gente vê muitas vezes é que, às vezes, no ambiente educacional, esse suporte, às vezes, não é garantido. Né? Então, por exemplo, a criança ela tem um comprometimento de médio a alto, né? Então ela precisaria de um auxiliar com ela, né? E às vezes não tem a disponibilidade desse auxiliar, né? Especialmente na escola, na rede pública, por exemplo, né? Então aí a gente tem instituições que têm especialização, elas têm um contexto de trabalho mais especializado para lidar com essas dificuldades, né? Mas a ideia da inclusão, ela é sempre a prioridade, né? Então é sempre melhor você ter uma estrutura que possa incluir do que você ter estruturas que mantenham a distância, né? Então, tem. Agora, às vezes, precisa de algumas condições para que isso aconteça. Doutora, dependendo do grau também, o autista, ele tem que ter um acompanhamento médico ferrenho. No caso, analista, psicólogo. Quais são os profissionais mais indicados para estar sempre acompanhando o autista, a depender também do grau, né, doutora? Isso, por exemplo, né? Legal essa pergunta. Por exemplo, o autista que tem um grau alto de comprometimento, é sempre interessante que tem, né? O médico, o pediatra, o médico clínico, o fonoaudiólogo, né? Porque são indivíduos que têm um comprometimento, às vezes, na fala, na linguagem, na comunicação, porque eles tendem a não falar, né? A questão é ficar bem recolhido, bem introspectivo, né? Então, há uma dificuldade muito grande na linguagem, né? Então, o fonoaudiólogo ele é essencial, o terapeuta ocupacional, né? É muito interessante também. O fisioterapeuta, dependendo de como essa criança, né, ela fica travada, né, na questão corporal, né? A gente tem crianças com um grau de comprometimento alto, que dentro da perspectiva dos movimentos estereotipados repetitivos, isso causa lesões, coluna, pescoço, né? Mãos. Um problema que vai pegando, trazendo outros para pobre da pessoa, né? Que é o que a gente chama das comorbidades, que são as dificuldades que acompanham o transtorno principal, né? Então é interessante que esteja atento a isso, né?
fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né? O próprio odontólogo, dentista, né? Porque tem que cuidar da saúde bucal da criança também. E às vezes, como o autista com um grau de comprometimento grave, ele tem muita resistência ao contato, fica difícil esse acesso, né? Até para cortar um cabelo às vezes é complicado, porque ele não admite que toquem no corpo, né? E a boca entra nisso também, porque é um órgão sensível, né? E obviamente que a saúde bucal ela é essencial para nós, né? Com certeza, doutora. Então são alguns profissionais que devem estar aí elencados no rol, no tratamento adequado. Doutora, você é um autista violento? Tem autistas que têm, né? Que tem um nível de agressividade grande, né? Depende muito da personalidade também da criança, né? Do indivíduo. Mas tem. E a agressividade, inclusive, ela está dentro de alguns dos sintomas do autismo, né? Pode nascer autista com síndrome de Down, pode nascer autista com associado com algum outro pode, problema físico? Pode. Meu Jesus, aí é complicado tudo, né, para os pais. Aqui a gente está sendo ouvido pela Rita Neves, que o Rita, um abraço. Pela Djalma Sacata, que mora lá em São Paulo. Djalma, um abração, é um prazer estar sendo ouvido por vocês. Pela Ana Cláudia, lá em Aracaju, um abraço, Cláudia, para tu. Pela Sônia Leite, Sônia, um abração. Emanuel Alves, Tiago Piqueriro, lá no interior de São Paulo. A Conceição Muricy também está nos ouvindo. E minha irmã também está nos ouvindo lá da Alemanha. Quer dizer, a gente está em São Paulo, está na Alemanha, está em Aracaju, está no interior de São Paulo. Isso é bom, né, doutora? Globalizado. A gente fica bem. Minha irmã está escrevendo aqui em alemão. Imagina, para aqui. Traduz. Ela está com quase 40 anos de lá, então ela não tem nem como. Eu vou deixar para me olhar depois. Eu sei que para deixar é questão de irmão, né? Não sei o resto. Doutor, vamos falar mais sobre o autismo. Eu fico curioso, eu fico imaginando a Conceição Fonseca, que morava em Brasília, eu acho que hoje está em Salvador também, está nos prestigiando. Muito obrigado, gente. Doutor, uma questão que eu os pais têm que ser preparados para o dia a dia com esse tipo de filho. A doutora acha que a educação escolar, ou as escolas deveriam também ter um corpo de profissionais na área de saúde para estar junto com essas crianças dentro desse país nosso que pouco caso faz até da questão da educação, que é uma prioridade, né? Com a educação vem tudo de bom. Sem educação, como é que pode, né? Não avança, né, Beto? Não avança. E pouco caso eles estão fazendo, né? Mas Deus não é possível. Deus botou a gente numa nação tão rica, tão linda, tão cheia de gente linda, o que já dizimaram, que foi o povo indígena, e a gente que está aqui, né? Não é possível que uma alma nobre não tome conta do país e comece a trazer tudo de bom na educação, na saúde, no teto, né? Que todo mundo precisa de um teto para dormir, de educação, de uma comida boa. Não precisa ser pratos e pratos, não, mas uma comida boa, favorável. As comidas agora estão cheias de agrotóxico, né? Quer dizer, ainda querem nos dizimar pela boca. E ainda teve uma liberação grande aí de mais uma lista, né? De agrotóxicos para se utilizar. A gente vai ficando cada dia mais, meu Deus, querem nos matar. Mas Deus é Pai. Por nada, professor. Está pedindo para aumentar o volume. Vixe, agora eu não sei não, é com alguém má, com certeza. Eu acho que ela está nos ouvindo lá de Brasília. Doutor, qual é o suporte que deveria ter para uma pessoa que leva esse transtorno, né? Que é o autismo?
É um transtorno autismo, doutor, falei É, certo, pronto, então estou tranquilo. já aprendeu. Tem uma ouvinte nossa que está pedindo para aumentar o volume, tem como? Ou é ela lá que não está recebendo? Ela lá, né? Conceição, não tem como aumentar mais não. Bom, voltando à sua pergunta, né, Beto? É importante ter esse suporte multiprofissional, né? Em termos clínicos. Em termos da família, também é importante que a família, né, saiba como conduzir, saiba como nortear, né? Aceite que a criança tem essa dificuldade, que tem essa condição. É o primeiro passo para viver melhor, né, doutora? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Aceitar que tem uma dificuldade, que tem uma limitação. E aí, a partir disso, né, lidar com essa limitação, né? Conduzir de forma a entender que essa dificuldade não vai acabar com a vida da criança, acabar com os planos, né, que a pessoa tenha, né? Com certeza. Mas entender que ali tem um sujeito que vive, que sente, que sofre, que ama, né? Então, é realmente um suporte que venha para trabalhar as potencialidades que cada indivíduo tem, né? A escola, principalmente, né? Não é que a gente vá, não é tirar a criança da educação, tirar a criança da escola porque ela não aprende, né? Mas entender que ela precisa de algumas condições específicas. De acordo, né, doutora? Com de o acordo, cérebro. exato. Que pode né? até, né, gradativamente descobrir. Avançar. Nada é irrecuperável nessa vida. Não, né? E principalmente no autismo. Quanto mais cedo se descobre, mais fácil de intervir, porque a gente fala na questão da plasticidade das células neuronais, né? Então já tem estudos que já estão percebendo que não é necessariamente nos neurônios, tem um envolvimento com os astrócitos também, que trazem dentro dessa perspectiva cerebral, né? Uma limitação das ramificações neuronais, então na hora de conduzir os estímulos é limitado, né? Mas se a gente começa a apresentar estímulos para a criança, começa a conduzir, começa a apresentar situações novas para ela, obviamente que a gente pode ajudá-la a estabelecer novas conexões que vão descobrir alguma coisinha, mesmo mentalmente, né, doutora? Isso. Vale a pena. Doutora, já tem alguma causa, assim dizer, de diagnosticar pelo menos uma pequena parte do autismo, por exemplo, se é de família, se é de sangue? Já tem alguma coisinha assim no ar que detecte uma questão do autismo? Então, tem estudos que apontam já para alguma predisposição genética, né, dentro dessa perspectiva das causas, né? A genética, a doutora, acha que é familiar no caso? Não, né? Tem uma carga familiar, mas ela é determinada por algumas modificações em alguns genes específicos, né? E já conseguiram identificar em torno de 800 genes modificados para as várias categorias de autismo, né? Então, assim, é muita coisa. Então, no caso, é muito variável. É uma variante imensa de autista, É uma variante né? imensa. Eu pensei que era uma pequena nossa. Quando o pessoal da PAC abriu a PAI, eu estava dizendo, gente, vocês vão receber muita gente. E realmente é o que está acontecendo. Eu converso muito com o Gils, ele me disse, Beto, já vai não sei quantos, eles já ficam assim. Já preocupado com o futuro da PAI, né, aqui em Senhor Agostinho. Eles estão conseguindo há pouco algum suporte e tudo, o que é muito bom. É muito bom. Tem que se unir. Tem que unir para fazer essas... Para crescer, para fluir, fluir, para né, desenvolver, né? Então, assim, é união de pais, é união de escolas, é união de organizações não governamentais. São iniciativas
que promovem Um inclusão. desenvolvimento, né, Para doutora? desenvolver. Né? E não para categorizar, e não para discriminar, e não para marginalizar, não para excluir. Né? Mas algo que venha para realmente potencializar isso. É interessante. Muito complicado a vida, né, doutor? Se a gente for ver cada pessoa. É como diz, cada pessoa realmente é um mundo. É isso. Não adianta a gente Não. generalizar Não, ninguém. não. Doutora, assim que o pai descobre, quais são os primeiros passos que o pai tem que. Aonde é que ele tem que levar a criança? Assim que ele descobre que não que seja especificamente um autista, Sim. mas que ele tem alguma coisa que já não ao ver, né, já não é uma atitude normal de um ser humano normal. Como é que o pai tem que proceder? Aí o primeiro passo é buscar ajuda especializada, né, Beto? Ximene, o que é ajuda especializada? Pode ser um psicólogo, pode ser um neurologista e um psiquiatra. A Né? porta de entrada para algum tratamento. Né? Isso, né? Então, o médico, às vezes o pediatra, quando a criança é muito novinha, né? Então, assim, às vezes não são os pais que percebem um comportamento diferente. A gente já teve casos de que os pais procuraram ajuda porque uma avó notou que a criança não fazia determinadas coisas que outros netos naquela idade faziam. Praticamente a avó é que é descoberta. Aí a avó diagnosticou, né? Assim, olha, tem alguma coisa aí que tá estranha, né? Vá ver o que é, né? Aí a mãe vai pro pediatra, e o pediatra encaminha para o psiquiatra, encaminha para o psicólogo, encaminha para o neuro, né? Então, quando começa a perceber que tem uma diferença, a primeira coisa é procurar ajuda especializada, né? Para ver o que é, para investigar o que é, né? Porque pode ser outra coisa. Então, é nesse processo de caminhada desses profissionais, ele vai se fechando um diagnóstico, né? O autismo, principalmente, não é um diagnóstico que se fecha numa consulta. Quer dizer que não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Precisa de uma leitura ampla, né? Às vezes demora tempo, né? Então, é perceber, procurar ajuda especializada. Doutor, eu tenho uma pergunta que agora não sei se é propícia para a doutora, mas eu vou passar. A Conceição Fonseca pergunta quais são os tratamentos assegurados pelo governo brasileiro, no caso SUS. A doutora sabe responder? Assegurados. Pelo governo brasileiro. Aí ela Sim. botou /SUS. SUS. No caso pelo SUS, né? Bom, em termos governamentais, eu não vou conseguir informar se tem uma política específica. Outra pessoa. Né? Eu não sei se tem uma política específica para isso, para o tratamento do autismo, né? O que às vezes a gente tem são políticas governamentais, por exemplo, para medicações que são caras demais, que são importadas, que são raras, e que às vezes um indivíduo que tem autismo e tem uma doença associada precisa dessa medicação, aí o governo ele tem o dever de fornecer essa medicação para a pessoa. Né? Quem é que está sempre junto? A depender do autismo, quem é mais prioritário para cuidar do autista, doutora? Em que sentido, Beto? No sentido da vida, que ele possa vir a melhorar aos poucos. É o psicólogo com alguém com um neurologista ou não? Isso, a gente pode pensar nessa díade. Né? O neuro ele é essencial. Né? O neurologista ele é essencial. Né? Por quê? Para pensar as questões orgânicas, né? Para avaliar essa questão da configuração neuronal. Né? O psicólogo ele vem em conjunto, né? Para ajudar a potencializar o desenvolvimento, que aí é onde pode se traçar estratégias de socialização, né? Estratégias de autonomia, né? Que esse é um dos objetivos principais do
trabalho com o autista, né? É promover a autonomia, promover a independência dele. Né? Porque como ele é muito, dependendo do grau, né, de comprometimento, como ele é muito isolado, né, há uma dependência muito grande do outro, né? Imagino. Doutor, tem uma outra pergunta, mas eu acho que essa como fica a questão da aposentadoria? Ela botou barra Loas. A doutora sabe Isso, essa? a questão da aposentadoria, né? Do caso do que caso tem do filho autismo. autista, né? Exato, é uma pergunta Que eu nem boa. sabia, eu também não sabia, eu nunca ia perguntar. Porque o autista ele pode receber um benefício da Previdência Social. Logo que é comprovado que ele é autista? Oi? Logo que é comprovado que ele é autista, ou tem um tempo para ele receber? Entendi. Assim, ele é comprovado que ele é autista, Sim. aí leva no INSS, aí ele já começa a receber, Ah, ou tem que ficar um determinado tempo para receber? Depende, é isso que eu vou dizer, né? Certo. Ele tem o direito de receber o benefício a depender de como esse nível de comprometimento seja entendido pela perícia médica do INSS. Então, por exemplo, ele pode ter o diagnóstico de autismo, dentro do transtorno do espectro autista, só que o nível de comprometimento dele não é grande. Ele tem uma alta funcionalidade. Depende do grau, né, doutora? Aí vai para a entrevista com a perícia médica, ela pode avaliar que ele pode trabalhar, que ele pode lutar pelos seus recursos, que ele pode constituir uma vida normal. Provavelmente esse benefício vai ser negado. É diferente, por exemplo, quando nós temos um diagnóstico de autismo e o sujeito ele é altamente comprometido. Então ele tem uma independência mínima, às vezes zero, uma autonomia zero, né? Ou seja, ele não tem a mínima condição. Nada, né, que ele possa sobreviver. Exatamente. Ele não tem a mínima condição de trabalho, né? Então aí sim a LOAS ela vai ser aplicada no sentido de que a garantia da vida ela seja aplicada àquele sujeito. E aí a perícia médica pode entender que ele é incapacitado de trabalhar. Aí ele recebe o benefício. No caso, a doutora respondeu a pergunta da Conceição, né? Isso. Eu tenho outro elogio de São Paulo. Bom dia, meu amigo, um ótimo programa que está muito frio, tá, claro. Eu estava acompanhando pela televisão. E o louco para estar aí batendo perna pela Paulista, pela Consolação. Mas não posso cuidar aqui só com vontade. Tem uma pergunta, uma outra. Como está a rede de assistência para as especialidades médicas? Agora aí a gente não tem como responder, porque a doutora ela tem em particular. A doutora tem por algum órgão do governo aqui na cidade? Eu trabalho no CRAS, pela CRAS, assistência né? social. É que ela fez uma pergunta que eu posso passar, agora a doutora vai ter livre-arbítrio para responder ou não. Ela pergunta o seguinte: como está a rede de assistência para as especialidades médicas no município de Senhor do Bonfim? Então, a gente tem muitas limitações em termos de especialidades, né? Por exemplo, neuropediatra a gente não encontra aqui na rede pública, né? Neuropsiquiatra infantil também a gente não encontra, né? Não temos um CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, né? Que devia ter, né, doutor? Deveria, né? Então, assim... Ele se preocupa com o auxílio paletó. A gente tem muitas deficiências em termos de especialidades médicas no SUS aqui, né? Que estariam muito bem aplicadas se a gente tivesse uma rede que contasse com esses profissionais que eu te disse, né? Como fono, físio tem, acho que fono tem, TO, eu tenho dúvidas, não tenho certeza, né? Mas essas essenciais, como neuropediatra, como psiquiatra infantil, nós não temos, né? E isso acaba que limita muito... As coisas ficam pelo caminho, né, doutora? Ou tem que ir para outra cidade, né? Às vezes tem que ir para fora para poder ter, né, um diagnóstico mais expressivo, mais certeiro, também a questão do tratamento, né? Então, assim, é
essa cobertura do SUS em termos de especialidades, especialmente para o autismo, ela pode ser muito melhorada. Muito. Tomara, a gente precisa. Ana Paula Guimarães está nos ouvindo. Ana Paula, um abraço para tu. A Glória da Paz entrou. Glória, o cheiro. A Meriângela está nos ouvindo. A Meriângela é do Instituto Psicopedagógico que fica aqui Meri, um abraço. A Conceição diz o seguinte: infelizmente no Brasil não se assegura o benefício social independente do grau da síndrome. Não sei. É verdade, né, doutor? Ouça, muito obrigado. A Ana Cláudia Guimarães está dizendo, uma pena, uma cidade tão grande. Mas tudo, as coisas ainda continuam inacabadas, minha amiga, acho que por o país todo, né? E Deus tome conta da gente. E muito bonito está sendo o gesto das pessoas se autoajudarem. Exatamente. Unidas se autoajudarem, né, doutor? Exato. Doutor, quer deixar mais algum recado sobre? Sei que o nosso assunto seria enorme pela tarde. Isso, tem muito muita para se coisa. falar. Mas a gente volta, claro. A gente volta a falar mais sobre algo. O que é que a doutora aconselharia, mandaria para essa questão do autismo? O que é que a doutora deixaria para os pais, para os familiares e até para os nossos ouvintes? Ela está falando que o ideal é que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Isso, Área dos 2 anos, e se assegure imediatamente todos os tratamentos. Vixe, Conceição, minha filha, é difícil. Se tiver uma grana, né, se assegura mesmo, né, doutora? O ideal seria, né? E a depender do grau, se não tiver grana, minha amiga fica sofrendo. Aí canto, outro, espera 3 meses, espera 6, espera 1 ano, para poder, né, doutora? Por isso que é importante, né? E aí a gente já entra na mensagem, né? Assim, a união, né? A união, a criação das associações, a criação das cooperativas, a união de mães, pais, famílias que tenham filhos portadores do transtorno do espectro autismo, que possam se unir tanto para cuidar melhor desses filhos, quanto para reivindicar condições melhores de tratamento, de diagnóstico, né? Então, assim, a gente falava aqui da união, né? Isso é essencial. Eu acho que chegou o período da gente não esperar por ninguém. A gente tem que fazer a caminhada e seguir juntos. Seguir juntos, né? Seguir juntos. Para propósitos bons, que a gente precisa de bons propósitos para a gente lutar. Exato. Por isso. Pois eu adorei que a Conceição chegasse firme, que parece que ela está bem por dentro da história. Legal, é bom. E é interessante que a gente pode esclarecer. A gente interage bem mais, né? Quem sim. apareceu agora foi o Milton Gonzaga, que é o redator de um tablado assim, maravilhoso que gira na região de Jacobina. Milton, um abração para você. Doutora, eu quero deixar mais algum recado sobre o autismo e vamos marcar quando é que a doutora volta aqui no programa, porque é bom, né, que a doutora atende também, temos que ver tudo isso que já está aqui até grifado, o telefone do Elton, que eu não digo da Policlínica não, eu digo do Elton, o 354-1571, que é uma pessoa que é uma pessoa muito iluminada, né? Ali naquele balcão, antes de tu sair daqui, meu amigo, a estrela vai ficar fechada. Outra mensagem que eu queria deixar em relação ao autismo, né, Beto, assim, que é importantíssimo, né? Essa coisa da capacidade, da potencialidade dos indivíduos, né? Assim, não é porque recebeu um diagnóstico de autismo que as portas fecharam, agora ele não pode mais fazer nada. Não é isso, né? Agora é ver o que se pode fazer, que potencialidades essa criança tem, esse jovem tem, né? O que ele pode construir, né? Não é um indivíduo que a gente... Ele veio para ajudar na luta, né, doutora? Para energizar. E para nos ensinar a exercitar amor, né? A exercitar paciência, a exercitar compaixão, né? Então, assim,
é realmente considerar que ali tem um sujeito, né? Tem um sujeito capaz, tem um sujeito com potencial. Ser humano, né, doutora? Antes de tudo. Né? Isso. Doutora, a Constituição está dizendo o seguinte, tem um neto autista que nasceu e mora nos Estados Unidos. E a ele é assegurado toda a cobertura de atendimento e acompanhamento, inclusive com terapias em casa, e já desde confirmado o diagnóstico ele foi incluído no sistema de previdência social. De todo modo, asseguro, sem sombra de dúvida, que o amor da família é fundamental para o progresso deles. Quer dizer, os Estados Unidos Primeiro é um país que tem mundo, muita né? bagunça, mas é muito mais organizado do que o nosso, nem rasteja. Tanto que Primeiro mundo. diz que agora morreu, né, uma criança de 12 morreu afogada. Brasileira, que estão procurando no Rio. Né? Quer dizer, eu acho que quando o país tem benesses para ajudar humanamente o povo, eles não vão embora, né? Não ficam loucos atrás do mundo. Eu tive uma amiga minha que esteve na Itália e à noite ela disse que foi jantar num restaurante perto da Praça do Homem, em Milão, que eles chamam até Milão. Ela disse que quando olhou para uma rua lateral, a praça, perto da igreja, ela disse que era uma fila de brasileiras se prostituindo, uma fila de brasileiros se prostituindo. Ela disse que deu uma tristeza, porque ela é bem casada e tudo. Ela disse que deu uma tristeza que ela chorou de ver como o nosso povo sofre, né? Que ela está mal frio, aquelas roupas, e o frio da Europa não é brinquedo, né? Ela disse que eles com aquelas roupas minúsculas. Aí eu, conversando com outro, que isso me chamou a atenção, conversando, ele disse, Beto, quando tem a caça às bruxas, matam a menina brasileira, no outro dia disse que foi briga entre eles, quer dizer, quem é que vai lutar contra ele, né? Agora, o que eu acho, doutora, é que o nosso representante, seja de onde for, quando for, de que estado for, mas são brasileiros, acho que eles deviam ligar bem mais para a comunidade pobre, educar, orientar para que o verde volte, porque o desmatamento está triste, e também, além de educar, dar condições. Exato, Porque às vezes eu quero me cuidar, não tenho como. Principalmente isso, Beto, né? Assim, o que Conceição traz aí é o ideal. É o ideal para a gente pensar condições adequadas de sobrevivência, de vida. Eles são gente, não gosto bem, nós também somos gente. Pobre ou rico somos gente. Preto ou branco somos Eles gente. estão em cargos de poder, eles estão em cargos de responsabilidade. E seria minimamente ético entender essa responsabilidade e lutar pelo qual ele foi colocado lá. Concordo, Minimamente. Isso que Conceição traz é básico. É o ideal básico, né? Para condições de vida, né? Pois é, olha a diferença. É muito Aqui a mãe apodrece na porta, eu não estou ocupando o pessoal, pelo amor de Deus, gente, eu não estou ocupando o povo da secretaria nem de nada. Eu estou falando da deficiência e do bloqueio que sofre uma pessoa pobre. Do sistema como um todo. Né? Como um todo. Gente, até é muita tirania, né, doutora? Eu acho que dá uma tristeza, ela está agradecendo aqui a todos nós. Ela disse pela oportunidade de esclarecimento sobre o autismo. As famílias precisam se unir para assegurar o direito dessas crianças. Exato. Verdade, Conceição. Eu acho que nós, humanos, temos que procurar nossa turminha e fazer o bem. Fazer o bem, fazer o bem. Chega, o mal já está muito explícito. Exato. É união, é se unir realmente para isso. Mobilizar para assegurar direitos. Né? Doutora, quer deixar mais algum recado para todos nós? Adora. Mais uma vez, eu estou amando a entrevista. Eu ia para 20 minutos, foi para uma hora. Mas eu acredito que quem nos ouviu, gostou, está gostando, que é uma aprendizagem.
É saúde, é o que eu digo, saúde e aprender sempre é bom, né, doutora? É, sim. Eu que agradeço. Ah, que agradecemos nós. Ela diz que é uma crueldade deixar as crianças. Ai, como. Ô, Conceição, deixam tanto, minha amiga. Quantos não estão morrendo nesse momento de fome, de inanição, sem água, sem roupa? Que eu acho até assim. A lei da natureza é que a mulher tem o direito de engravidar e botar as crianças no mundo. Mas eu acho que a lei atual exigia que o governo desse oriente, primeiro educar, porque se ele não educa, como é que eu vou conceber que eu tenho que tomar um anticoncepcional para não engravidar? Educar é a palavra-chave. Não educa, não dá conhecimento, eles querem manter o povo assim ignorante. Eu acho que enfiar o comprimido de goela abaixo, como diz o povo. Eu acho terrível. Isso é um sofrimento muito grande, viu, doutora? A gente está num atraso muito grande, a gente tem que se humanizar para poder crescer. Que assim seja, né? Sim, doutora, me conta, está atendendo aqui, na Policlínica e em Petrolina, né? Não, atendo só aqui em Bonfim. Só atendo aqui em Bonfim. Nas segundas pela manhã eu atendo na Clínica Popular, né? Nos outros dias eu atendo na Policlínica, né? E aos sábados estou atendendo no consultório da Nara Jatobá. Uma curiosidade minha, a doutora já lidou com o autista dentro dos seus atendimentos? E qual era o grau? Era o grau leve ou era daquele? De leve a grave. Tem que ter coragem, né? Teve há muitos anos, já faz um tempo, uma criança que tive a oportunidade de acompanhar. Ela era bem comprometida, pequena, 4 aninhos de idade, né, assim, para a gente apresentar um pouco, né, características, por exemplo, como eles não suportam muito barulho, então ele sempre botava a mãozinha no ouvidinho e ficava gritando para não ouvir, né, então assim, era bem, e aí o atendimento ele fica bem complicado, porque você tem que manejar tudo isso, né? Acalmar primeiro para depois, né? Que Deus abençoe, doutora. Sim, o telefone do Elton, mais uma vez, quem quiser marcar na Policlínica com a doutora Chumeia Cruz, só ligar para o Elton 74-3541-1571. E aqui a Conceição está dizendo... João Maia está nos ouvindo. A Conceição está dizendo obrigada, doutora. A doutora agradece, com certeza. Nós que agradecemos. E Ana Cláudia, lá de São Paulo. É sempre legal essa interação. Eu né? acho bom também, está nos agradecendo. A gente que agradece, Conceição, pela disponibilidade. Eu não sei, ela estava em Brasília, que ela é daqui, mas foi embora. Eu não sei se ela está em Brasília ou está em Salvador. E Ana Cláudia está dizendo parabéns para o programa. Muito obrigado por seu carinho de estar nos ouvindo. E um beijo na Ariane. Doutora, mais uma vez, obrigado. A gente fica para lá de feliz com mais uma informação. E espero que da próxima vez a gente vamos falar sobre síndrome de Down. Ou já falamos, que eu não lembro. Acho que não, né? Não? Acho que não. Então a gente pega a síndrome de Down na próxima, né? Obrigado, gente. Um bom dia a todos e a todas. Para todos vocês, a gente... Vamos botar um bloco de comercial, né? Um bloco de comercial. Depois a gente entra com o doutor Austin falando sobre a dengue, a questão da criança, né? Que a gente se preocupa e eu fico sempre esclarecendo aqui. Deixa eu desligar aqui, porque senão... Dengue, zika também, né? Aqui eu não sei ainda sobre a questão do